Olá a todos, meu nome é Mariana, sou doutoranda em História e Cultura Social pela Unesp de Franca, curso atualmente o segundo ano do doutorado e a minha pesquisa ela trata sobre a história da medicina da criança no Brasil do século XIX. Então, a tese, o documento que eu trago hoje para ser analisado é uma tese de medicina do século XIX, então é um dos documentos que eu trabalho na minha pesquisa. E eu selecionei justamente uma tese sobre a higiene da criança. A tese se chama Dissertação sobre a Higiene da Infância. Ela foi publicada em dezembro de 1840 pelo Antônio Gonçalves de Araújo Leitão. Bom, só um parênteses, o que eram essas teses de medicina? Essas teses nada mais eram do que o que a gente conhece hoje como TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Então, esses estudantes de medicina no último ano, eles tinham que dissertar sobre algum tema do curso para conseguir o grau de doutor. Então, eles defendiam isso frente a uma banca e conseguiam o grau a partir desses escritos. E alguns médicos, na verdade, muitos deles, mais curioso, é que eles escolheram trabalhar justamente a saúde e a doença da criança, como é o caso do Antônio de Araújo Leitão. Bom, um aspecto bastante interessante da obra, quando a gente começa a ler, é que ela traz muitos aspectos do cotidiano daquela gente. Então, como essas pessoas viviam, qual era a moral que estava estabelecida ali naquela sociedade, como era o viver daquelas pessoas nos ambientes privados, enfim. Então, coisas do cotidiano mesmo. Essa tese específico, ela tem 5 capítulos e um prefácio, né? O prefácio é onde o autor vai justificar por que ele está fazendo aquela obra ou por que ele está tratando daquele tema. Enfim, então ele dedica aí algumas páginas para justificar por que ele vai falar sobre a higiene da criança. E o mais interessante é que ele justifica dizendo que a medicina ela tinha que começar a olhar para a criança de uma maneira diferente. Então, tratar a saúde e a doença da criança de uma maneira mais sistemática, algo que não acontecia antes. Então, ele acha que isso é um tema que precisa ser analisado e os médicos precisavam começar a falar e a estudar sobre isso. E aí ele divide a tese em 5 capítulos. O primeiro capítulo trata sobre os banhos das crianças, né? Então a importância de se dar banho nas crianças todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia para higienizar o corpo daquela criança. Ou seja, quanto tempo deviam durar os banhos, coisas bem minuciosas mesmo. É até bastante engraçado porque a gente pensa, nossa, esses médicos precisavam falar que as pessoas precisavam tomar banho, algo que pra gente é tão natural, mas a verdade é que para essas pessoas do século XIX isso não parecia ser tão natural. Então precisava ser falado, precisava ser escrito, né? O capítulo 2 fala sobre as vestimentas, né? A importância de se vestir a criança de maneira confortável e também para conservar a saúde daquelas crianças. Então ele prescreve os tipos de roupas mais apropriadas. O capítulo 3 fala sobre o aleitamento materno e a importância da mãe amamentar o seu próprio filho, o que também pra gente gera um pouco de estranhamento, porque a gente pensa, nossa, mas as mães não amamentavam seus filhos? Não, a maioria delas terceirizava esse serviço para as chamadas amas de leite. Então, esses médicos eles passam a ter que dizer que as mães tinham que amamentar, que isso era uma obrigação da mãe. No capítulo 4, ele vai falar um pouco sobre os ambientes onde essas crianças dormiam, especialmente os berços e as camas nos quartos, como devia ser, onde deviam estar essas camas, esses berços, como devia ser feita a limpeza desse ambiente e algumas outras coisas. No capítulo 5 e último capítulo, ele vai falar sobre os alimentos, a importância de se nutrir a criança de maneira saudável. Então, após o aleitamento materno, o que essas crianças deviam comer? Qual era a dieta que se devia prescrever para essas crianças?
Então são esses 5 capítulos que o Araújo Leitão vai dissertar nessa tese. E eu acho que o mais interessante dela é justamente isso. Ela traz vários aspectos do cotidiano que a gente consegue fazer paralelos entre o que esses homens do século XIX falavam e coisas que a gente faz até hoje, ou que já não fazemos mais. Então eu acho que é bastante interessante para entender como a história, né, e esses documentos podem nos ajudar a viver melhor nos dias atuais. É isso.